Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 21. A flauta de Krishna atrai as gopis. Com a chegada da bela estação do outono, a água dos lagos e rios ficou cristalina e cheia de fragrantes flores de lótus, e a brisa começou a soprar agradavelmente. Foi nesse cenário que Krishna entrou na floresta de Vrindavana, com as vacas e seus amigos vaqueirinhos. Krishna estava muito satisfeito com a atmosfera da floresta, onde as flores desabrochavam e as abelhas e os zangões zumbiam com muita alegria. Enquanto as aves, árvores e galhos pareciam todos muito felizes, Krishna, cuidando das vacas e acompanhado de Sri Balarama e dos vaqueirinhos, começou a vibrar sua flauta transcendental. Depois de ouvir a vibração da flauta de Krishna, as gopis em Vrindavana lembraram-se dele e se puseram a conversar sobre como Krishna tocava tão bem a sua flauta. Enquanto as gopis descreviam a doce vibração da flauta de Krishna, elas também se lembraram de seus passatempos com ele. E com isso, suas mentes se perturbaram, incapacitando-as de descreverem completamente as belas vibrações que ouviam. Enquanto discutiam a vibração transcendental, também se lembraram de como Krishna estava vestido, enfeitado com uma pena de pavão na cabeça, como se fosse um dançarino, e com flores azuis presas sobre as orelhas. Sua roupa resplandecia um amarelo dourado, e usava um colar Vaijayanti. Vestido desta forma tão atraente, Krishna enchia os orifícios de sua flauta com o néctar que emanava de seus lábios. Era assim que as gopis se lembravam dele, entrando na floresta de Vrindavana, que é sempre glorificada com as pegadas de Krishna e de seus companheiros. Como exímio flautista, Krishna atraía e cativava com o seu som não só as gopis, como também a todas as outras criaturas vivas. Uma gopi disse às suas amigas: a maior perfeição dos olhos é ver Krishna e Balarama entrando na floresta e tocando suas flautas e cuidando das vacas com seus amigos. Quem se ocupa constantemente na meditação transcendental de ver Krishna, interna e externamente, e de pensar nele tocando a flauta, ou entrando na floresta de Vrindavana para cuidar das vacas com os vaqueirinhos, já alcançou de fato a perfeição de Samadhi. Samadhi, transe, quer dizer a absorção de todas as atividades dos sentidos num objeto particular. E as gopis indicam que os passatempos de Krishna são a perfeição de toda a meditação e do Samadhi. Também se confirma no Bhagavad Gita que quem sempre pensa em Krishna é o maior de todos os yogis. Outra gopi expressou sua opinião de que Krishna e Balarama, enquanto cuidavam das vacas, pareciam atores que iam representar num palco. Krishna estava vestido com reluzentes roupas amarelas. Balarama estava vestido de azul e tinha ramos novos de mangueira, penas de pavão e maços de flores em suas mãos. Vestidos com guirlandas de flores de lótus, eles às vezes cantavam muito docemente entre seus amigos. Uma gopi disse à sua amiga: como é que Krishna e Balarama parecem tão belos? Outra gopi disse: minhas queridas amigas, não podemos sequer pensar em sua flauta de bambu.
Que espécie de atividades piedosas ela executou, para que agora esteja desfrutando o néctar dos lábios de Krishna, que de fato é de nossa propriedade, as gopis. Krishna às vezes beija as gopis, e portanto o néctar transcendental de seus lábios só está disponível para elas. Por isso as gopis perguntaram: como é possível que a flauta, que não passa de uma vara de bambu, esteja sempre ocupada em desfrutar o néctar dos lábios de Krishna? Pelo fato de a flauta sempre se ocupar a serviço do Senhor Supremo, o pai e a mãe da flauta devem estar muito felizes. Os lagos e rios são considerados as mães das árvores, já que estas vivem apenas de beber água. Assim, as águas dos rios e lagos de Vrindavana estavam muito felizes e repletos de flores de lótus, porque as águas pensavam: como é possível que nosso filho, a vara de bambu, esteja desfrutando o néctar dos lábios de Krishna? Os bambuzais, que estavam às margens dos rios e lagos, também estavam felizes, vendo seu descendente ocupado dessa maneira, no serviço do Senhor. Da mesma forma como pessoas avançadas em conhecimento sentem prazer, vendo que seus descendentes se ocupam no serviço do Senhor. As árvores estavam cheias de alegria e produziam mel sem cessar, que escorria das colmeias, penduradas nos galhos. Outra gopi falou sobre Krishna para suas amigas. Queridas amigas, nossa Vrindavana está proclamando as glórias de toda esta terra, porque este planeta é glorificado pelas marcas dos pés de lótus do filho de Devaki. Além disso, quando Govinda toca sua flauta, os pavões logo ficam loucos. Quando todos os animais, árvores e plantas, quer no topo da colina de Govardhana, quer no vale, vem a dança do pavão, todos ficam quietos e ouvem o som transcendental da flauta com muita atenção. Cremos que esta bênção não é possível e nem se encontra disponível em nenhum outro planeta. Embora as gopis fossem vaqueiras e meninas de aldeia, elas tinham vasto conhecimento védico. Esse é o efeito da civilização védica. As pessoas, em geral, costumavam aprender as verdades mais elevadas dos Vedas, ouvindo de fontes autorizadas. Outra gopi disse: minhas queridas amigas, vejam só as corças. Embora sejam animais estúpidos, elas aproximam-se do filho de Maharaja Nanda, Krishna, por estarem atraídas pela roupa de Krishna e Balarama. Também, logo que ouvem o som da flauta, essas corças e seus maridos oferecem respeitosas reverências ao Senhor, olhando para ele com grande afeição. As gopis tinham inveja das corças, porque as corças eram capazes de oferecer seu serviço a Krishna, junto com seus maridos. As gopis não se consideravam tão afortunadas, porque sempre que queriam ir ter com Krishna, seus maridos não ficavam muito felizes. Outra gopi disse: minhas queridas amigas, Krishna está tão bem vestido que parece um incentivo para várias espécies de cerimônias celebradas pelas mulheres. Até mesmo as esposas dos cidadãos do céu ficam atraídas ao ouvirem o som transcendental da flauta dele. Embora estejam viajando no ar em seus aeroplanos, desfrutando a companhia de seus maridos, elas se perturbam assim que ouvem o som da flauta de Krishna. O cabelo dela se solta e seus vestidos justos se afrouxam. Isto quer dizer que o som da flauta de Krishna se estendia a todos os cantos do universo. Também é significativo
que as golpes conheciam as diferentes espécies de aeroplanos que voavam no céu. Outra golpe disse às suas amigas: Minhas queridas amigas, as vacas também ficam encantadas, logo que ouvem o som transcendental da flauta de Krishna. Essa flauta soa como derramar de néctar para as vacas, que imediatamente estendem suas longas orelhas, como que para pegar esse néctar líquido. Quanto aos bezerros, eles são vistos com as tetas das mães presas em suas bocas, mas incapazes de sugar o leite. Eles são presos da devoção, e lágrimas correm de seus olhos, como uma vívida ilustração de abraçarem Krishna fortemente no coração. Estes fenômenos indicam que até as vacas e bezerros de Vrindavana sabiam como chorar por Krishna e abraçá-lo no fundo do coração. De fato, a perfeição da consciência de Krishna pode culminar com derramamento de lágrimas. Outra jovem golpe disse à sua mãe: Minha querida mãe, as aves, que estão todas olhando para Krishna tocando sua flauta, estão sentadas muito atentamente nos galhos e ramos de diferentes árvores. Por seu aspecto, parece que se esqueceram de tudo e só se ocupam em ouvir a flauta de Krishna. Isto prova que não são aves comuns. São grandes sábios e devotos que apareceram na floresta de Vrindavana como aves, só para ouvir a flauta de Krishna. Grandes sábios e eruditos se interessam pelo conhecimento védico, mas o Bhagavad Gita declara a essência do conhecimento védico. Vedascha sarver ahameva vedya. Krishna deve ser entendido através do conhecimento dos Vedas. Através de seu comportamento, essas aves parecem que são grandes eruditos no conhecimento védico e que adotaram a vibração transcendental de Krishna e rejeitaram todos os ramos do conhecimento védico. Mesmo o rio Yamuna, desejoso de abraçar os pés de lótus de Krishna, depois de ouvir a vibração transcendental de sua flauta, amansou as ondas bravias para fluir delicadamente, com flores de lótus em suas mãos, só para, com profundo sentimento, presentear-lhes a Mukunda. O calor escaldante do sol de verão era às vezes intolerável, e por isso as nuvens no céu apareciam compassivas sobre Krishna e Balarama e seus amigos, enquanto eles se ocupavam em tocar suas flautas. As nuvens serviam de guarda-sol refrescante sobre suas cabeças, só para fazer amizade com Krishna. As meninas aborígenes também se satisfaziam por completo quando passavam no rosto e no seio a poeira de Vrindavana, que era avermelhada por causa do toque dos pés de lótus de Krishna. As meninas aborígenes tinham peitos muito cheios e eram também muito luxuriosas, mas quando seus amantes tocavam seus seios, elas não ficavam muito satisfeitas. Quando saíam para o meio da floresta, elas viam que enquanto Krishna estava caminhando, algumas das folhas e trepadeiras de Vrindavana ficavam avermelhadas do pó de cúncuma que caía dos pés de lótus dele. Seus pés de lótus eram segurados pelas golpes em seus seios, que também estavam untados com o pó de cúncuma. Mas quando Krishna viajava pela floresta de Vrindavana com Balarama e seus amigos vaqueirinhos, o pó avermelhado caía no chão da floresta de Vrindavana. Então, as luxuriosas meninas aborígenes, enquanto olhavam para Krishna, que tocava sua flauta, viram o cúncuma vermelho no chão, e logo tomaram-no e esfregaram-no no rosto e no seio. Assim ficaram plenamente satisfeitas, embora não ficassem satisfeitas quando seus amantes tocavam seus peitos.
Todos os desejos luxuriosos materiais podem ser satisfeitos imediatamente se alguém entra em contato com a consciência de Krishna. Outra golpe começou a louvar a posição singular da colina de Govardhana dessa maneira. Como esta colina de Govardhana é afortunada, porque está gozando a companhia do Sr. Krishna e Balarama, que estão acostumados a andar sobre ela. Assim, Govardhana está sempre em contato com os pés de lótus do Senhor. E por estar tão agradecida ao Sr. Krishna e Balarama, a colina de Govardhana supre diferentes espécies de frutas, raízes e ervas, bem como a água cristalina de seus lagos, para presentear o Senhor. O melhor presente oferecido pela colina de Govardhana, porém, era o capim recém-crescido para as vacas e bezerros. A colina de Govardhana sabia como agradar ao Senhor, agradando a seus companheiros mais amados, as vacas e os vaqueirinhos. Outra golpe disse: tudo parece maravilhoso quando Krishna e Balarama andam pela floresta de Vrindavana, tocando suas flautas e fazendo amizade íntima com todas as espécies de criaturas vivas, móveis e inertes. Quando eles tocam suas flautas transcendentais, as criaturas móveis ficam atônitas e cessam suas atividades, e as criaturas inertes, como as árvores e as plantas, estremecem de êxtase. Essas são as reações maravilhosas, as vibrações das flautas transcendentais de Krishna e Balarama. Krishna e Balarama carregavam cordas de atar em seus ombros e mãos, assim como vaqueirinhos comuns. Enquanto ordenhavam as vacas, os meninos amarravam-lhes as pernas traseiras com uma cordinha. Esta corda quase sempre pendia dos ombros dos meninos, e não estava ausente dos ombros de Krishna e Balarama. Apesar de serem a suprema personalidade de Deus, eles agiam exatamente como vaqueirinhos. E por isso, tudo se tornava maravilhoso e atraente. Enquanto Krishna se ocupava em cuidar das vacas na floresta de Vrindavana, ou na colina de Govardhana, as gopis na aldeia estavam sempre absortas pensando nele e discorrendo sobre seus diferentes passatempos. Este é o perfeito exemplo da consciência de Krishna. De um modo ou de outro, estar sempre absorto em pensamentos sobre Krishna. O exemplo vivo está sempre presente no comportamento das gopis. Por isso o Sr. Chaitanya declarou que ninguém pode adorar o Senhor Supremo seguindo algum método que seja melhor do que o método das gopis. As gopis não tinham nascido em famílias muito elevadas, de brahmanas ou kshatriyas. Elas tinham nascido em famílias de vaishyas, e não em grandes comunidades mercantis, mas em famílias de vaqueiros. Elas não tinham uma educação refinada, embora ouvissem todo tipo de conhecimento dos brahmanas, as autoridades do conhecimento védico. O único propósito das gopis era permanecer sempre absortas, pensando em Krishna. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta, do capítulo 21 de Krishna, intitulado A Flauta de Krishna atrai as gopis.